Neste vídeo iremos abordar sobre Policarpo de Esmina. Se você tem interesse de aprender mais sobre os pais da igreja, eu vou deixar um card aqui em cima e você pode acompanhar sobre os demais pais da igreja. Eu sou Romildo Marvila Júnior e neste vídeo iremos abordar sobre a devoção ao evangelho, a coragem que Policarpo de Esmina enfrentou diante da perseguição. Por isso, curta, comenta e se inscreva e bora para mais uma explicação. Policarpo de Esmina, um dos primeiros pais da igreja, nasceu por volta de 69 e 70 depois de Cristo, em Esmina, na Ásia Menor, atual Turquia. Ele foi discípulo do apóstolo João e logo se tornou bispo da igreja de Esmina, uma das principais cidades cristãs na época. Sua liderança na igreja foi caracterizada por sua piedade, humildade e firmeza na fé. Embora poucas obras escritas por Policarpo de Esmina tenham sobrevivido, a sua carta aos Filipenses é fundamental, onde tiramos informações da sua vida e dos seus ensinamentos. Nesta carta, Policarpo exorta os irmãos a permanecerem fiéis ao Evangelho e a resistirem às influências heréticas, porque sabemos que naquele tempo houve muitas influências, muitos falsos mestres, falsos doutores que entraram dentro da igreja e tentaram influenciar a cristandade. E louvado seja o nome do nosso Deus, que homens como Policarpo de Esminas foram levantados e capacitados a combater as influências heréticas que tentaram minar a igreja primitiva. Policarpo enfrentou a perseguição romana e recusou a renunciar à sua fé em Cristo. Ele foi preso, julgado e condenado à morte por se recusar a negar Jesus como Senhor. No dia do martírio, Policarpo demonstrou coragem e serenidade, louvando a Deus até o último momento. Sua morte por queima é lembrada como testemunho poderoso de fé e devoção a Cristo. O interessante é que quando Policarpo ele foi preso e ele foi julgado, ali as influências tentaram fazer que ele negasse ao Senhor Jesus com promessa de libertação. E ele dá uma resposta maravilhosa, e esta resposta é muito conhecida. Ele diz: por 86 anos eu o servi, e ele não me fez mal algum. Como então eu poderia blasfemar contra meu rei e meu salvador? E ele diz: ouçam claramente, eu sou cristão. Isso nos mostra a coragem, a devoção ao Evangelho, de não negar o nome do Senhor, mesmo que isso custasse a sua vida. Logo depois de dizer essas palavras, ele foi condenado a ser queimado vivo. E mesmo assim, ele foi glorificando e exaltando ao nome do Senhor. A tradição diz que Policarpo, ainda na fogueira, as chamas não o queimavam, e ele teve que ser morto por uma lança. Depois dessas palavras corajosas, Policarpo foi condenado à morte, a ser queimado vivo. E ele foi cantando e glorificando ao nome do Senhor. Mas, independente do que a tradição diz, nós devemos olhar para a vida de Policarpo e assemelhar aquilo que Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Policarpo, ele foi imitador de Paulo, assim como Paulo imitou a Cristo. Eles amaram mais a vida vindoura do que esta vida. E isso é um exemplo para nós. Policarpo, ele foi contemporâneo de Clemente de Roma, também de Inácio de Antioquia. Interessante que Inácio, antes de ser morto em Roma, passou e se hospedou ali na casa de Policarpo. Imagine estes homens de Deus conversando, o amor que eles tinham pelo Evangelho, sabendo que iria morrer, mas mesmo assim permaneceram firmes e deixando um legado para nós. E nós sabemos que sempre quando um cristão ele quer ser fiel às Escrituras Sagradas, ele está sujeito a morrer. Hoje vivemos em tempos em que as pessoas morrem sendo canceladas nas redes sociais e até mesmo no meio religioso. Mas se chegar o tempo que nós tivermos que escolher ou a nossa vida aqui ou a vida vindoura com o Senhor Jesus, nós devemos escolher ficar firmes ao Evangelho, porque aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Eles se agarraram nesta promessa. Policarpo, Inácio de Antioquia, Clemente, eles conviveram com os apóstolos. Quando nós vamos ver um de seus alunos, Irineu, que mais tarde se tornou bispo em Lyon, ele narra aquilo que ele aprendeu de Policarpo. Durante o seu longo episcopado, Policarpo distinguiu-se pelo zelo em conservar fielmente a doutrina dos apóstolos, ao difundir o evangelho entre os pagãos e combater as heresias. Irineu o define como pregador paciente e amável e destaca sua grande solicitude pelas viúvas e pelos escravos. Sob o imperador Antônio Pio, desencadeia também as perseguições em Esmina,
Aos 86 anos, Policarpo ele se entrega para ser sacrificado por amor ao Evangelho. Irmãos, estamos abordando sobre a vida dos pais da igreja e fazendo esses pequenos vídeos para que nós possamos compreender e sabemos que há muito a nos aprofundar. Se você tem mais informações sobre os pais da igreja, deixa aí no comentário para que mais pessoas possam conhecer os pais da igreja, a vida de Policarpo. Eu gostaria de convidar a você a compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a vida, o legado e o martírio de Policarpo de Esmina. Espero que este vídeo tenha te ajudado a compreender um pouquinho da vida de Policarpo de Esmina. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.